aí, pessoal, beleza? Bem-vindos aí à nossa segunda aula sobre razões e proporções. Nessa aula, a gente vai continuar com alguns conceitos importantes sobre as proporções e vamos falar das regras de mistura, resolvendo alguns exercícios. Então, o primeiro conceito importante é o conceito de quarta proporcional. Como o nome indica, a quarta proporcional é o quarto termo de uma proporção, desde que os meios sejam diferentes, ok? Então vamos aqui a um exemplo. Vamos supor que a gente queira determinar a quarta proporcional entre os números 8, 6 e 12, nessa ordem. A ordem é muito importante porque é a ordem que a gente vai formar a proporção. Então aqui nós temos 8 sobre 6 igual a 12 sobre x. Então 8, 6 e 12 são termos da proporção nessa ordem. Então, aqui o x é a nossa quarta proporcional. Para resolver essa proporção, nós vamos recorrer à ideia do produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, nós vamos multiplicar 8x igual a 6 vezes 12. Fizemos aqui a multiplicação cruzada. E aqui, antes que você multiplique 6 por 12, o que não está errado, uma coisa que eu gosto muito de fazer é não fazer a conta ainda. É deixar o x isolado na forma de fração. Então, sem fazer a conta, mantivemos aqui o 6 vezes 12 e passamos o 8 dividindo. Assim, em vez de multiplicar e dividir, nós podemos simplificar a fração antes, trabalhando com números menores. Por exemplo, 12 e 8 podem ser simplificados por 4. E aí nós teremos 6 vezes 3 sobre 2, né? 12 dividido por 4 é 3, 8 dividido por 4 é 2. E aqui ainda podemos fazer mais uma simplificação, o 6 com o 2, obtendo assim 3 vezes 3, que é 9, que é a nossa quarta proporcional, ok? Então vamos agora com o conceito de terceira proporcional. Uma confusão bastante comum que se faz é pensar que a terceira proporcional é o terceiro termo da proporção. Não é bem assim que funciona. A terceira proporcional ainda é o quarto termo de uma proporção. Só que agora os meios são iguais. E aí nós dizemos que a proporção é contínua. Vamos ver isso com um exemplo. Vamos determinar a terceira proporcional entre os números 10 e 15 nessa ordem. Repare que agora nós só damos dois elementos, dois números. E aí queremos calcular a terceira proporcional. Se queremos a terceira proporcional, nós já estamos admitindo que os meios são iguais. Então, a nossa proporção vai ficar 10 sobre 15 igual a 15 sobre x. Nós repetimos o 15. Afinal, o 15 é o meio da nossa proporção. Se queremos a terceira proporcional, então os meios são iguais, então basta repetir o 15. Então, o x é a nossa terceira proporcional. Para calcularmos essa terceira proporcional, vamos fazer da mesma forma que no exemplo anterior. Vamos multiplicar cruzado, obtendo 10x igual a 225, que é o produto de 15 por 15. E aí, dividimos por 10, e aqui fica bem fácil, porque como a divisão é por 10, é só andar uma casa com a vírgula, e aí nós obtemos 22,5. Então, 22,5 é a nossa terceira proporcional. Então, lembre-se, se falamos em terceira proporcional, significa que os meios da nossa proporção são iguais. Então, em vez de ter 4 termos diferentes, a nossa proporção terá 3 termos diferentes. Vamos agora para o último conceito, que é o conceito de média proporcional ou geométrica. A média proporcional é um número que, quando nós colocamos como meio de uma proporção, faz com que essa proporção se torne contínua. Então, vamos ver isso com um exemplo. A sobre x igual a x sobre b. Esse número x é a nossa média proporcional. Para calcularmos esse x, novamente vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, aqui nós teremos x² igual a vezes b.
E aí, tomando a raiz quadrada de ambos os membros da equação, nós temos que x é igual a raiz quadrada de a vezes b. Exatamente pelo fato de que o x é a raiz quadrada de dois termos, a média proporcional nesse caso também é igual à média geométrica, ok? A média geométrica é a raiz de índice n de n fatores. Como aqui nós temos dois fatores, nós temos aqui uma raiz quadrada, ok? Então, vamos ver isso com um exemplo numérico. Vamos calcular a média proporcional entre os números 32 e 8. O nosso x será o meio da nossa proporção. Então, vamos montar 32 sobre x igual a x sobre 8. E aí, calculamos normalmente. X ao quadrado é igual a 32 vezes 8. E aqui, novamente, em vez de multiplicar, eu prefiro trabalhar com as potências. 32 é igual a 2 à quinta e 8 é igual a 2 ao cubo. Aplicando as propriedades de potência, nós podemos somar os expoentes, obtendo 2 à oitava. E assim, agora, a gente pode tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Então, x é igual a raiz quadrada de 2 à oitava, e aqui é só a gente dividir o expoente pelo índice da raiz, e o nosso x será igual a 2 à quarta, que é 16. Então, 16 é a média proporcional entre 32 e 8, ok? Vamos falar agora de misturas. Para resolvermos exercícios que envolvem misturas, nós temos que interpretar corretamente as informações do enunciado, e isso exige bastante organização e atenção. Nosso primeiro exemplo é este. Para fazer meio litro de suco de manga, colocamos 7 partes de polpa para cada 13 partes de água. Quantas partes de polpa serão necessárias para obtermos 3,5, ou seja, 3,5 litros de suco? Bom, aqui nós temos que relacionar as partes de polpa com as partes de suco. E lembre-se que as partes de suco são formadas de partes de polpa com partes de água. Então, aqui nós vamos relacionar as quantidades que o exercício nos dá. 3,5 é a quantidade de litros de suco que nós desejamos obter. Para isso, nós vamos utilizar x partes de polpa de manga. Agora, para 0,5, para meio litro de suco, nós utilizamos 7 partes de polpa. Então, montamos essa proporção, é só resolver normalmente. 3,5 sobre 0,5 é o mesmo que 35 sobre 5. Aqui nós conseguimos eliminar a vírgula e podemos simplificar. 35 dividido por 5 é igual a 7, e basta multiplicarmos 7 vezes 7, que o nosso resultado será obtido, x igual a 49. Então, aqui bastou relacionar a quantidade de litros de suco com a quantidade de polpa necessária para fazê-lo. Então, não precisamos nem utilizar aqui as partes de água, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo, um exemplo um pouquinho mais elaborado. Em um tanque de combustível, temos uma mistura de 15 litros de gasolina e álcool com 70% de gasolina. Quantos litros de álcool devemos adicionar para que a nova concentração de gasolina seja 40%? Então, vamos interpretar as informações agora. A nossa mistura é de 15 litros de combustível. Esse combustível tem 70% de gasolina. Então, a primeira coisa que a gente faz é saber quantos litros de gasolina e quantos litros de álcool nós temos nessa mistura de 15 litros. Como 70% é de gasolina, nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular 70% desses 15 litros, e aqui nós podemos simplificar cortando esse zero, e também podemos simplificar o 15 com o 10. Podemos simplificar ambos por 5, obtendo assim 7
meios vezes 3. 10 dividido por 5 é 2, 15 dividido por 5 é 3. Podemos multiplicar o 7 pelo 3, obtendo 21 sobre 2, que é o mesmo que 10,5. Então, desses 15 litros, 10,5 litros são de gasolina. Para obtermos a quantidade de litros de álcool nessa mistura, é só diminuirmos o total, 15 litros, menos a quantidade de litros de gasolina, que é 10,5, obtendo assim 4,5, 4 litros e meio de álcool. Quantos litros de álcool devemos adicionar para que a nova concentração seja 40%? Podemos fazer isso de duas maneiras. Vamos aqui com a primeira maneira. Vamos calcular em cima da quantidade de gasolina. Nós temos 10,5 litros de gasolina e nós estamos adicionando X litros de álcool na mistura. Então, os 15 litros da mistura serão adicionados com X litros de álcool. Essa razão faz com que o total de gasolina seja 40%. Então, a quantidade de gasolina sobre a quantidade de mistura agora é 40%. Repare que a quantidade de gasolina se manteve. Ela continua em 10,5. Nós estamos somando agora X litros de álcool. Então, vamos multiplicar cruzado. E aqui, antes de multiplicar cruzado, cabe novamente a simplificação. Vamos cortar os zeros. E aí, multiplicando cruzado, nós temos 10,5 vezes 10, que nos dá 105, e 4 vezes 15 mais x. Lembre-se que temos que multiplicar o 4 tanto pelo 15 quanto pelo x. Então, 4 vezes 15, 60. 4 vezes x, 4x. Agora ficou bem simples de resolver. Vamos passar o 60 diminuindo, obtendo assim 45. Vamos dividir por 4. Então, x é igual a 45 dividido por 4, que é 11,25. Então, nós precisamos adicionar 11,25 litros de álcool para que a quantidade de gasolina caia de 70% para 40%. Existe ainda uma segunda maneira de resolvermos esse problema, que é raciocinarmos em cima da quantidade de álcool. Nessa primeira solução, nós fizemos a razão em relação à quantidade de gasolina. Vamos ver como fica raciocinando em cima da quantidade de álcool. Bom, agora nós estamos pensando na quantidade de álcool. A quantidade inicial era 4,5 e nós estamos somando X litros de álcool. Então, o nosso numerador é 4,5 mais x. O nosso denominador continua sendo a quantidade total da mistura. Então, continua sendo 15 mais x. Agora, a quantidade que nós estamos calculando é a de álcool. Se a quantidade de gasolina deve ser 40%, então a quantidade de álcool tem que ser 60%. Antes de prosseguirmos com a conta, vamos comparar as diferenças entre um método e outro. No primeiro método, estamos raciocinando em cima da quantidade de gasolina. Então, nosso numerador é a quantidade de gasolina, que não sofre acréscimo, e o denominador é a quantidade total da mistura, que sofre o acréscimo de X litros de álcool. A quantidade de gasolina é 40%. Pensando então no álcool, nós vamos adicionar álcool. Então, 4,5, que é a quantidade inicial, mais X litros, sobre a quantidade total, que é 15 mais X. Agora, a quantidade de álcool tem que ser 60%, já que a de gasolina é 40%. Então, você pode pensar de qualquer uma das duas maneiras. Aqui, resolver a conta é exatamente o mesmo processo. Vamos simplificar. Vamos multiplicar por 10. Então, 4,5 vezes 10 é 45. 10 vezes x é 10x. 15 vezes 6 dá 90. 90 mais 6x. E aqui é aquele procedimento padrão. Letra para um lado, número para o outro. Então, 10x menos 6x é igual a 90 menos 45.
4x é igual a 45, e daí para frente o raciocínio é o mesmo. Vamos dividir por 4, obtendo os mesmos 11,25 litros. É muito importante que você saiba que, não importa o método que você escolha, a resposta tem que ser a mesma, ok? Então, é importante conhecer os dois métodos para você trabalhar em cima daquele que você considerar mais fácil. Dependendo do problema, um método ou outro será mais fácil, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula vamos trabalhar com divisão proporcional e dúvidas, sugestões, críticas, elogios, deixem aí nos comentários para a gente ter o feedback de vocês, ok? Grande abraço, pessoal. Até a próxima aula.